Nosso primeiro aí, ó. O camarada fez uma viagem de 1.210 quilômetros, gente. O total da viagem foi 1.210, tá? Ele fez uma parte de aeroplano, depois fez uma parte de trem, outra parte de automóvel e os quilômetros finais ele fez a cavalo, não é isso? Então, primeira parte foi o que? 7/11 de 1.910 quilômetros, correto? Então, a gente lembra que a gente D é como se fosse uma multiplicação. Aí a gente multiplica, né? 7/11 vezes 1.210, multiplicação de frações, multiplica em cima, multiplica embaixo. O 1.210, eu coloquei umzinho aqui embaixo, que a gente já viu, né? Que não altera o valor. Então eu posso botar umzinho, transformo como se fosse uma fração, o número dividido por 1. É a mesma coisa que o número, não é isso? Multipliquei, deu 770 quilômetros que ele fez de aeroplano. Aí eu tenho que tirar esses 770 do meu total. Ficou então 440 quilômetros. Esse 440 quilômetros ele fez de trem, tá lá no problema, lá, 2/5, né? Ele fez 2/5 desse total aí de trem. Então vamos lá, 2/5 de 440, multiplico em cima, 2 vezes 440, multiplico embaixo, 5 vezes 1. 880 vezes 5, 176 quilômetros que ele fez de trem. Aí falta ainda quanto, gente? 440 menos esses 176 que ele fez de trem, falta ainda 264. Esses 264, 3 oitavos desses 264 ele fez de automóvel. Quanto é 3 oitavos de 264, gente? Vamos multiplicar. 3 oitavos vezes 264, tá? Multiplica em cima, multiplica embaixo. 3.880 dividido por 8, 99 quilômetros, correto? Então, agora está faltando o quê? 165 quilômetros para ele percorrer. Esses 165 quilômetros é que ele fez a cavalo. Número 2, vamos lá. Duas empreiteiras farão a pavimentação de uma estrada. Uma vai fazer um pedaço e a outra vai fazer o pedaço restante. Quando eu somar esses dois pedaços, gente, eu vou ter que ter minha estrada total, correto? Qual foi o pedaço que a empreiteira 1 fez? Ela fez 2/5 da estrada. 2/5 de quanto? Não sei, é o que eu estou querendo saber lá. Determine a extensão total. Essa extensão total, gente, vai ser o meu x, é o que eu quero descobrir. Então, se fez, a primeira fez 2/5 da estrada, fez 2/5 de x, correto? Então, 2/5 de x. Mais o que a outra empreiteira fez, quanto que a outra empreiteira fez? 81 quilômetros. Então, 2/5 de x mais 81 tem que me dar a estrada toda, que é x, correto? Aí, eu multiplico ali, né? 2/5 de x vai dar 2x sobre 5. E aí, gente, aquilo que eu falei com vocês, eu posso, né, igualar ali os meus denominadores para fazer aquela continha ali, ó. O x ficou sobre 1 porque sobre 1 a gente já viu que não muda o valor. Menos 81 sobre 1, mesma coisa, né? Eu só fiz aquilo ali para ficarem 3 frações. Ficando 3 frações, eu posso igualar os denominadores. Aí eu multiplico, né, os denominadores. 5 vezes 1 vezes 1 vai dar o quê? Vai dar 5. Então eu já sei que eu tinha 3 frações, né? Eu tinha 2x sobre 5. Eu tinha menos x sobre 1. Menos 81 sobre 1, correto? 3 frações. Eu vou ter que continuar com 3 frações, igualzinho. Só que agora o meu denominador vai ser aquela multiplicação ali, tá? Vai ser o quê? Vai ser 5. Então tá lá, ó. Aí como é que eu cheguei na parte de cima ali? O que eu vou fazer na parte de cima? Se eu multipliquei embaixo por alguma coisa, né? Eu tenho que multiplicar em cima também pela mesma coisa, pelo mesmo valor, tá? Então vejamos lá, o 2x. Eu já tinha 5 ali embaixo.
certo? Então, eu não vou mexer em cima, porque eu não fiz nada com embaixo. Agora, o x sobre 1, gente. Eu multipliquei a parte de baixo do x por 5. Então, eu vou ter que multiplicar também em cima por 5, para ter o equilíbrio, né? Se eu multipliquei embaixo por 5, tenho que multiplicar em cima por 5, tá? O menos 81, olha lá, eu multipliquei embaixo por 5. Então, em cima, eu tenho que multiplicar por 5 também, tá ok? Então, vejamos, ó, multipliquei por 1 em cima, né? Porque embaixo não mudou. O x, vou multiplicar por 5, porque eu multipliquei por 5 lá embaixo. Era 1, virou 5. E o menos 81 era 1 lá embaixo, virou 5. Então, vou multiplicar por 5 lá em cima também. Ó. Quando eu faço isso, gente, e tenho meus denominadores iguais numa igualdade, eu posso cancelar esses denominadores. Tá? Feito isso, faço as multiplicações ali. Ó. 1 vezes 2x vai dar 2x, menos, aliás, 5 vezes menos x vai dar menos 5x, 5 vezes menos 81, menos 405, correto? Vou ficar fazendo a continha, menos 3x igual a menos 405. Para poder tornar o meu x positivo, né, que é o que me interessa, a distância tem que ser uma coisa, a extensão, né, tem que ser uma coisa positiva, olha lá, eu vou multiplicar por menos 1. Tá? Quando eu multipliquei por menos 1 os dois membros da minha igualdade, fiquei positivo dos dois lados. Né? Lembram? Multiplicação de sinais iguais vai dar positivo. Menos vezes menos, positivo. Se fossem sinais diferentes, daria negativo. Então, o valor do x vai ser 135 km. Tá ok? Ficou escondidinho ali, mas 405 por 3 dá uma continha fácil de fazer, né? Tá bom? Bom, vamos lá. Olha esse outro aí, ó. A produção mensal de latas de uma fábrica foi vendida para 3 lojas, gente. Então eu peguei o meu total, dividi em 3 partes, tá? Em 3 frações. Vamos ler ali, ó. Para a loja A foi vendido metade. O que é metade? Metade não é um número qualquer sobre 2, não é uma fração cujo denominador é 2. E qual é esse número que foi dividido por 2? Vai ser o meu total, a minha produção mensal, que eu não sei ainda. Então, vou chamar de x. Depois, a parte lá ó, era 2 quintos da produção. Então, 2 quintos de x, multiplicação. Finalmente, na terceira loja, foi vendidas 2.500 unidades. Então, a soma desses 3 pedaços tem que dar o meu total, que é o que ele está querendo. Então, ó, x sobre 2, né? O valor total dividido por 2, meio, metade, está lá. Ó. 2 quintos do total, ele falou lá para mim, ó, 2 quintos da produção. Mais 2.500 unidades, gente. Isso aí somado tem que dar o valor total, que é x, tá? Aí, mesma coisa que eu fiz ali atrás, olha lá, denominadores diferentes. Posso botar 2.500 sobre 1, x sobre 1, correto? Então tá lá, ó, isso que eu fiz. Multiplico todo mundo ali embaixo, né? Vai dar 2 vezes 5 vezes 1 vezes 1, vai dar 10. Aí eu faço aquela coisa que eu fiz lá atrás também. Vou transformar essas 4 frações que eu tenho aí em denominador 10. Embaixo delas vai ficar 10. Aí eu vou pensando ali, ó, primeiro termo, x sobre 2. Se embaixo ficou 10, o que aconteceu? Eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 5, não é isso? Eu tinha 2, virou 10, multipliquei por 5. Então, em cima, gente, eu vou multiplicar por 5. Depois eu olho a minha segunda fração, ó, 2x sobre 5. Se embaixo virou 10, é sinal que eu multipliquei por 2, correto? Se eu multipliquei por 2 lá embaixo, eu tenho que multiplicar por 2 em cima também. 2.500 sobre 1. Se embaixo virou 10, é porque eu multipliquei por 10. Né? 1 vezes 10, tá?
Então, em cima, eu tenho que multiplicar por 10 também. É igual a x sobre 1. Né? Se virou x sobre 10, então embaixo eu multipliquei por 10. Em cima, vou multiplicar também por 10. Então, olha lá, igualei, né? Virou 10 os denominadores. E agora eu vou fazer essas multiplicações que eu falei para vocês. Ó. No primeiro, multipliquei embaixo por 5. Então, em cima, multipliquei por 5. Na segunda ali, ó, multipliquei por 2, né, embaixo. Né? 5 virou 10. Em cima tem que multiplicar por 2. 1, multipliquei por 10. Em cima vou multiplicar por 10. E finalmente, o outro lado lá da equação, né, do outro lado da igualdade, x sobre 10. Se embaixo era 1, virou 10, é porque eu multipliquei por 10. Então, em cima, eu vou multiplicar por 10. Quando eu faço isso, gente, tenho todos os meus denominadores iguais numa igualdade, eu posso cancelar eles, tá? E fazer multiplicações ali em cima. Ó. Vou ficar com 5x, não é isso? Mais 2 vezes 2, 4x, mais 25.000 igual a 10x. Aí eu faço aquela nossa maneira, né, de sempre de resolver uma equação. Jogo tudo que tem x para um lado e tudo que está sem x para o outro lado. Então tá lá. Ó. Passei o 10x para a esquerda, veio com sinal negativo. Passei o 25.000 para a esquerda, para a direita, foi com sinal negativo porque ele era positivo, ok? Somei. 5 mais 4, 9, menos 10, menos 1x. Menos 1x é igual a menos 25.000. Então, agora, posso fazer a mesma coisa, multiplicar por menos 1 os dois lados. Então, eu chego à conclusão, está escondidinho ali, mas x é igual a 25.000. Beleza? Vamos para outra. Bom, gente, agora a gente vai rever números decimais. A gente, para fazer contas com números decimais, gente, a gente tem que lembrar das regrinhas, né? Primeira regrinha, quando tiver subtração e quando tiver adição. Vírgula debaixo de vírgula. Ok? Posso também igualar minhas casas decimais, né? Se não tiver duas em cima e embaixo só tem uma, como no caso ali, ó, eu boto o quê? Um zerinho, que não vai modificar nada aqui para igualar as casas decimais. E vírgula debaixo de vírgula, gente. Então vamos fazer essa subtração aqui, ó. 0 para chegar a 3. Vai dar 3, não é isso? Aí 8 para chegar a 2 não dá, né? Não posso tirar 8 de 2. Então tem que pedir emprestado para o número que vem logo depois. Vou pedir emprestado para o 2. Tá? Então vou ficar com 12, não é isso? Agora lembrando que eu tirei 1 ali daquele 2. Então aquele 2 ali virou 1, tá? Agora sim, ó, 8 para chegar a 12 vai dar 4, não é isso? Vamos lá. Agora 3 para chegar a 1. Não podemos, né? A gente vai pedir novamente emprestado. No caso, vamos pedir um emprestado ao 6. Então, eu vou ficar com 11, mas lembrando que o 6, como deu um emprestado, virou 5, né? Então, agora dá. Ó, 3 para chegar a 11 vai dar 8. E 0 para chegar até 5, 58. E a minha vírgula debaixo das outras vírgulas. Tranquilos? Lembra dessa regrinha. Agora nós temos aqui uma multiplicação. Na multiplicação, gente, a regrinha é a seguinte, é uma outra regra, tá? Na multiplicação, eu esqueço as vírgulas e faço a multiplicação como se fossem números inteiros. Então tá lá, ó. Fiz a minha conta, né? E obtive aquele resultado ali, ó. E a minha vírgula vai ficar onde? Eu volto lá na minha conta, lá em cima. Aí sim que eu vou contar quantas casas decimais eu tenho lá. Eu tenho uma, duas, né, no primeiro ali, mais uma do segundo número que eu tenho ali. Então eu tenho 3 casas decimais no total. Então minha resposta vai ter que ter
3 casas decimais, tá? Não esquece essa regrinha, então, que vale para multiplicação. Vamos ver a divisão? Relembrar. Olha lá, 259 por 30, né? Por quê? Porque eu tenho 25,9 dividido por 3, 25,9 por 3. Então, primeira regrinha na divisão, gente, qual é? Igualar as casas decimais, ou seja, 25,9 eu tenho uma casa decimal. O 3 eu não tenho nenhuma casa decimal, então eu vou criar uma casa decimal no 3 para ficar igual ao 25,9, né, gente? Tá? Depois que eu criei essa casa decimal, igualei as casas, eu esqueço a vírgula. Aí vou fazer minha divisão como se fosse números inteiros, tá? Por isso que está 259 sobre 30 aqui, ó. Aí 25 não vai dar, eu vou pegar o 259, né? Por 30, qual é o número que multiplicado por 30 eu vou chegar mais próximo de 259? É no chute, tá? Eu começo, chuto, por exemplo, se eu chutar ali número, sei lá, se eu chutar o 10. 10 vezes 30, 300. Será que tem outro número que eu possa multiplicar o 30? Vai chegar mais perto do 259? Aí eu vou para o 9, né? 9 vezes 30, 270. Chegou mais perto. Mas será que ainda tem algum que chegue mais perto ainda? Chegou mais perto, mas passou, né? Não serve. Quando passar também não serve. Aí eu vou abaixando, gente. Vou para o 8. 8 vezes 30. Opa! 240. Então, esse aí vai me servir, né? Então é o 8. Tá? Aí 8 vezes 30, 240. Vou diminuir lá, ó. Vai sobrar 19. Tenho algum número para baixar ainda? Não, não tenho. O que eu vou fazer então? Se não dá para dividir, vou botar 0. E lá no quociente vou botar o quê? Vírgula. 190 por 30. Qual é o número que multiplicado por 30? Eu vou chegar mais perto de 190. Não pode passar. Se eu multiplicar, sei lá, 7, pode. Ó, 7 vezes 30 dá 210. Passou. Então eu vou descendo. 6 vezes 30, gente. Opa! 6 vezes 30, 180. Então deu. Né? Diminuindo lá, vai sobrar 10. Ok? Aí agora eu não tenho mais, né, número para descer também. Vou botar um 0 ali. É isso? Ah, não, eu só queria ter a primeira casa, gente. Olha lá, até a primeira casa decimal. Então eu já tenho meu quociente, já tenho meu resto. Então eu tenho 8,6 menos 10, né, na subtração de números com sinais diferentes. Eu pego menos 10 e subtraio do menor, né, que é 8,6. 10 menos 8,6 vai dar 1,4. E o sinal vai ser do número maior, que é o 10. Então vai ficar negativa a minha resposta. Vamos para outra. 1,44, eu sempre falar ponto, né, que eu uso o computador, né, no computador é ponto, mas 1,44 dividido por 3,2. Vamos igualar primeiro casas decimais, depois que eu igualar, corto as vírgulas e trabalho como se fossem números inteiros. Então tá lá, ó. Igualei as casas decimais, esqueci as vírgulas. Aí ficou 144 por 320. O 144 não dava para dividir por 320, né? Então eu coloquei um zero, tá, no dividendo e vou colocar no quociente o que? 0, ok? Aí agora eu vou pensar, qual é o número que eu vou multiplicar 320 para chegar a 1440? Aí eu começo a pensar, né, gente? Se eu multiplicar por 6, 6 vezes 3 vai dar 18, né? E lá o outro número começa com 14, tá? Passou, não pode. Vou baixando, vou para o 5, gente, né? Será que o 5 dá? Não deu, deu 1.600, né? Passou também de 1.440, tá ok? Aí se eu quisesse baixar mais, baixar para 3. 3 vezes 360, daria 960. Dá menor, podia ser que fosse, mas eu tenho um outro número
que multiplicando 320 vai chegar mais próximo de 1440. Qual é o número? É o 4, né? Então, quando eu multiplico 4 vezes 320, eu tenho 1280, que é mais próximo de 1440. Então, eu sei que eu vou botar, ó, o 4 lá no meu quociente, tá? 4 3 vezes 320, está ali, ó, 1280, diminuo, gente, 160. Tem número para baixar? Não tem. Então, já botei a vírgula lá? Botei, não vou botar outra vírgula. Então, eu vou botar 0 e vou botar... E vou botar 0, né, gente? Vou fazer a continha. 1.600. Qual é o número que eu vou chegar mais perto multiplicando 320? Se eu multiplicasse por 6, passava, né? Que aí dava 1.800. Então, 5 vezes 3 dá 15. Opa, vai chegar pertinho ali, né, do 16. Então, eu já sei que eu vou usar o 5 lá no meu quociente. Ó. 5 vezes 320 vai dar 1.600. Diminuir, resto zero. Tá bom? Então, vamos ver mais casos. 201,9 dividido por 0,4. Casas decimais, olha lá, já está igualzinha, né? Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, só tirar as vírgulas, ok? Aí eu vou ficar com 2019 dividido por 4. Vou baixar inicialmente quanto? Vou baixar 20, não é isso? Tá? 20 por 4. Qual é o número que multiplicado por 4 eu vou chegar mais perto de 20? Vai ser o 5, né? 5 vezes 4 vai dar até exatamente, ó, vai dar 20. Aí eu vou diminuir lá, ó, menos 20, né? Deu 0. Vou abaixar 1. Baixei 1, tá? Aí eu vou ver. Qual é o número multiplicado por 4 que eu vou chegar mais perto de 1, gente? Então aí que tem que tomar cuidado, tá? Não pode chegar ali, 1 não dá para dividir por 4, eu vou botar 0 ali e vou botar vírgula lá no quociente. Não, porque ainda tem número para baixar, não posso fazer isso enquanto tiver número para baixar, tá? Não pode. Então vamos lá. Se eu usar o 2, né? Por 2 vezes 4 deu 8. Tá? Passou, não pode, né? Não pode passar. Se eu usar o 1, gente, 1 vezes 4, 4. Passou também. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que lembrar que existe o 0, tá? 0 vezes 4 vai dar o quê? Vai dar 0. Não passou. Opa! Então, é o 0 que eu vou colocar lá. 0 vezes 4 dá 0. Quando eu diminuir, vai dar 1. Agora eu vou baixar o 9. Tá lá, ó. Baixei o 9. Número que multiplicado por 4 eu vou chegar mais perto de 19. 5 pode? Não, o 5 vai passar. 5 vezes 4, 20. Então eu vou usar o que vem logo abaixo, que vai ser 4. 4 vezes 4, 16. Não é isso? Vai sobrar 3. E agora? E agora sim. Não tenho mais número para baixar lá em cima. Então agora eu vou botar 0 e vou botar vírgula lá no meu quociente. Ok? Aí divido. Qual o número que, né, que multiplicado por 4 eu vou chegar mais perto de 30? Vai ser o 7. 7 vezes 4, 28. Diminua ali, ó. Dá 2. Dá para dividir 2 por 4? Não dá. Vou botar 0, mas aí boto outra vírgula lá? Não, né, gente? 20. Qual é o número que multiplicado por 4 eu vou chegar mais perto de 20? Aí ficou moleza, né? É o 5. E aí acabou a minha questão. Tá ok? Cuidado então quando aparece aquele zerinho lá, né? No meio lá da conta, tá? Simplificar essa expressão. Vamos lembrar da ordem das operações. Eu tenho que primeiro fazer o que, gente? O que tiver entre parênteses, depois colchete, depois chaves, ok? Isso aí, né, a ordem dos sinais na operação. Agora, quanto às operações em si. Primeiro, potenciação e radiciação, tá? A mesma ordem. Depois, multiplicação e divisão, tá? E finalmente, adição e subtração.
Nesse caso nosso aí, gente, nós temos lá, primeiro o quê? De fazer o quê? Primeiro a potência, correto? Então eu tenho a potência lá, 1 meio elevado a 2. Vamos lembrar que quando eu pego uma potência e aplico numa fração, eu tenho que pegar a parte de cima, o numerador, e elevar aquela potência. E pegar a parte de baixo, o denominador, também elevar a potência. Então, 1 meio elevado a 2 vai ficar o quê? 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. Tá? Então, eu tenho ali também uma divisão, né? Lembra a divisão, gente, de frações? Eu pego e faço o quê? Inverto a segunda, transformo numa multiplicação. Vou fazer logo isso, né? De uma vez ali, tá? Mas veja bem que eu não estou fazendo a operação. Não estou fazendo a divisão. Primeiro eu vou fazer a potenciação. Eu simplesmente estou transformando minha divisão numa multiplicação, que é como eu resolvo, né, divisão de frações. Não muda sinal, gente. Só vou inverter. Se é 1 sobre 3, vai ficar o quê? 3 sobre 1. Se fosse menos 1 sobre 3, ficaria menos 3 sobre 1. Tá? Essa transformação de divisão para multiplicação não muda o sinal, só inverte. Então vamos lá. Então eu fiquei com 1 quarto, né, minha potenciação, vezes 1 terço, mais 1 quinto vezes 3 sobre 1. Transformei minha divisão numa multiplicação. Só isso que eu fiz ali. Agora eu vou fazer a conta. Primeiro o quê? Multiplicação ou adição? Primeiro as multiplicações. Então, olha lá, ó, multiplicação de duas frações. Multiplico em cima, multiplico embaixo. 1 vezes 1 vai dar 1, 4 vezes 3, 12. Tá? Mais a outra multiplicação. 1 vezes 3 em cima vai dar 3. 5 vezes 1 embaixo vai dar 5. Correto? Aí faço, né, o MMC ali, eu multiplico. Tá? 12 vezes 5 igual a 60. Correto? Então, gente, eu já sei que eu tenho duas frações e vou transformá-las em outras duas frações cujos denominadores vão ser 60. Tá? Depois eu vou pensar na parte de cima o que vai acontecer. Primeiro na parte de baixo. A parte de baixo vai ser 60 porque foi a multiplicação dos dois denominadores. Mas pensa bem, se eu transformei o 12 em 60, eu multipliquei ele por 5, correto? Então, se eu multipliquei embaixo por 5, em cima, onde tem o 1, eu vou ter também que multiplicar por 5. Tá? O 3 quintos. Se eu transformei o 5 em 60, gente, é porque eu peguei o 5, multipliquei por 60, correto? Ou por 12. Não é isso? Para dar 60. Então, se eu multipliquei embaixo por 12, eu tenho que fazer o que em cima? Eu tenho que multiplicar por 12 também. Tá ok? Então tá lá. Ó. Aí eu faço minha continha, vai dar 5, né? Vezes 1, 5 sobre 12. E a outra, 12 vezes 3, 36 sobre 60. Vou somar essas duas frações aí. Ó, tá? Se elas têm agora mesmo denominador, eu posso somá-las. Tá? Se não tivesse, não. Aí tinha que fazer aquele lance que eu fiz ontem ali, do MMC. Mas como agora já estão com denominadores iguais, somando vai dar o quê? 5 mais 36 em cima vai dar 41 e embaixo continua 60 ali. Tá? Por que, gente? Porque eu não cortei, né, o 60 como eu estava fazendo antes. Porque agora não é uma equação. Agora é uma simples conta. Tá? Então não vou cortar, né? Porque não tem uma igualdade ali. Ó. Eu tenho 5 mais 60, 5 sobre 60 mais 36 60. Acabou, não tem igualdade. Então a minha resposta vai ser a fração sobre 60. Ok? Vamos lá. Eu tenho agora 8 ao quadrado menos 5 ao quadrado, mais 3 elevado a 1, mais 4 elevado a 0, mais 2 elevado a menos 1. Vamos fazer separadinho e depois a gente junta? Olha só, o primeiro ali é um 8 ao quadrado. 8 ao quadrado eu já sei que é 8 vezes 8 vai dar 64, né? Isso a gente já sabe. Menos 5 ao quadrado, gente.
número negativo elevado a expoente par. Estão lembrados? Se eu tenho um número negativo elevado a expoente par, meu resultado é positivo. Se o meu expoente fosse ímpar, o meu resultado seria negativo, tá? Então, quando eu fiz lá o menos 5 ao quadrado, obtive resposta mais 25. 3 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. 4 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Estão lembrados? E, finalmente, 2 elevado a menos 1, gente. Toda vez que eu tenho o expoente negativo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou inverter o número e o meu expoente vai passar a ser positivo, tá? Eu não vou mudar o mais aqui da frente, não, tá? Esse sinal aqui da frente não muda, gente. Vai mudar somente o sinal aqui, ó, do expoente, tá? Eu vou inverter e o meu expoente, que era negativo, vai ficar positivo. Então, 2 elevado a menos 1 vai ficar o quê? Inverti, ó, 1 sobre 2. E o expoente do 2 passou a ser 1 positivo. O expoente 1 a gente sabe que não precisa colocar, não é isso? Mas eu tenho um zinho aqui escondido aqui, ó, tá? Em cima do 2. Para facilitar o meu cálculo, eu dividi 1 sobre 2, 0,5, tá? Agora eu vou voltar lá para cima, ó. 8 ao quadrado, 64. Menos, cuidado, menos 5 ao quadrado. Quanto é menos 5 ao quadrado? É 25. Então, eu vou ficar com 8 ao quadrado menos 25. Tá? É a mesma coisa que eu tivesse um menos 1 multiplicando aqui na frente. Ó. Tá ok? É a mesma coisa que eu tivesse menos umzinho aqui. Ó, né? Tivesse 1 multiplicando menos 5. Tá? Então, isso aqui, gente, o menos 5 ao quadrado, eu vi ali que deu 25. Quando eu fiz, então, menos 1 vezes 25, eu vou ficar com menos 25. Tá? Depois, mais 3, mais 1, mais 0,5 que está aqui embaixo. Ok? Bom, vamos lá. Vou apagar aqui só para não confundir a cabeça da gente. Ok. Bom, continuando então. Então tá lá, ó, 65 menos 25 mais 3 mais 1 mais 0,5, 43,5. Tranquilos? Continuando. Cuidado aí também, outra pegadinha boa que o pessoal gosta de botar aí, gente. 27 dividido por 3 vezes 1/3. Primeira ideia da gente, né? Opa, eu vou cancelar aqui o 3 com 3, simplificar. Esse 3 aqui com esse 3 ali, né? Tá? 3 aqui com 3 aqui. Não, não pode fazer isso. Por que que não pode? Eu tenho aqui, ó, duas operações de mesma ordem. Eu tenho uma divisão e eu tenho uma multiplicação. Quando eu tenho, gente, operações de mesma ordem, eu tenho então que respeitar a direção. Eu vou ter que ir da esquerda para a direita, tá? Então, primeiro eu tenho que fazer aquele 27 dividido por 3 lá. Depois é que eu vou multiplicar por 1/3, tá? Então tá lá, ó. Achei 27 dividido por 3 deu 9. Depois é que eu multiplico por 1/3. Aí vai dar 9 sobre 3, vai me dar 3. Ok? Cuidado, hein? Na de baixo aí também, olha só, sente a diferença, gente. Na primeira ali eu tenho um número elevado a uma potência, não é isso? 2 elevado a 3. Agora, a potência do número está elevado a uma outra potência, tá? Então, olha lá, ó. Né? A potência que está elevada a outra potência. No segundo caso ali, está dividido, né, por dois parênteses, né?
2 à terceira, tá? Um número que é o 2 à terceira. Depois é que é aplicada uma outra potência, ou seja, a potência não está sendo aplicada à potência, está sendo aplicada ao número, tá? Deu para sentir a diferença, tá? Então tá lá, ó. Então cuidado. Para o primeiro caso vai valer aquela regrinha, né? Potência elevada à potência, tá? Eu vou fazer o que está ali, 3 elevado ao quadrado, vai dar o quê? 3 vezes 3 vai dar 9, não é isso? Agora a outra ali, ó, tem uma outra regrinha, né? Quando eu tenho aquele caso ali, eu multiplico as duas potências. Vou multiplicar 3 vezes 2. Então tá lá, ó, no primeiro caso, eu peguei o 3 elevei ao quadrado, né? Aí eu sei que é 3 vezes 3. No segundo caso, é outra regrinha. É pegar as duas potências e multiplicar elas. 3 vezes 2. Então eu vou ficar com 2 elevado a 9, né? 3 vezes 3 dividido por 2 elevado a 6, gente. Aí vai entrar outra regrinha lá das potências. Quando eu tenho divisão de duas potências de mesma base, o que acontece com os expoentes? Eu diminuo os expoentes. Se fosse ali uma adição, se fosse 2 elevado a 9 mais 2 elevado a 6, eu somava, aliás, vezes, né? Desculpe, vezes 2 elevado a 6, gente, na multiplicação. Eu somava os expoentes, tá? Eu teria 2 elevado a 15, né? 9 mais 6, 15. Como é divisão, eu vou diminuir. Então tá lá, ó. Diminuo 9 de 6, vou ficar com 2 elevado a 3. Quanto é que vale 2 elevado a 3, gente? Vai dar 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Então, cuidado, temos que relembrar essas regrinhas, né, de potenciação, tá? Vamos lá dar uma olhada nas propriedades, hein? Radiciação, gente, olha lá, eu tenho uma raiz, né, que é a raiz quarta de 5 elevado a 1, né? Não pode esquecer que eu tenho um zinho ali de potência do 5 aqui dentro, né? Como falei com vocês, né? O 5, na verdade, ele está elevado a 1, né? Tem um zinho escondido aqui. Mas quando eu elevo o número a 1, não precisa colocar ali, tá? Depois, isso tudo aqui, ó, é que está elevado à oitava. Tem uma regrinha da potenciação que me diz que eu posso pegar essa potência aqui, ó, esse 8, e jogar lá para dentro da raiz, tá? Isso é uma propriedadezinha lá da raiz. Tem que olhar, quem não lembrar disso. É o que eu vou fazer ali, gente. Então tá lá, ó. Vou apagar aqui. Vou pegar então, gente, né, o 8 e jogar ele para dentro, tá? Então, usando essa propriedade aqui, ó. Então, quando eu joguei ele para dentro, eu vou multiplicar 8 por 1. Vai dar quanto? Vai dar 8, não é isso? Vou ficar com raiz quarta de 5 elevado a 8, tá? Peguei o 8, joguei lá para dentro, multiplicando pelo expoente do 1. Qual é, do 5? Qual era o expoente do 5? Era 1. Então, 8 vezes 1 deu 8, tá? Aí, para tirar essa raiz aí, eu vou usar outra propriedade da radiciação, que me diz que eu posso pegar esse índice 4, tá? E essa potência que está aqui dentro e dividir pelo mesmo número. Que número vai ser esse? Pô, gente, se eu quero eliminar a minha raiz, e eu tenho um 4 aqui, ó, no índice, eu vou usar um número que torne, né, essa raiz aqui igual a 1. Depois eu vou explicar por quê, tá? Mas eu torno ela igual a 1. Então tá lá, vou dividir então, né, usando essa propriedade aí, ó. Vou dividir o 4 por 4, vai dar 1. E o 5 e o 8, né, que era expoente do 5, vou dividir por 4 também, vai dar 2. Então eu vou virar raiz 1 de 5 ao quadrado, tá? Aí é que eu falei, quando a minha raiz aqui, gente, é 1, cuidado também com outra coisa, né? Tem que lembrar, ó. Quando não vem nada escrito, a gente já sabe que é raiz quadrada. Se nada vier escrito, é raiz quadrada. No caso aqui, gente, ó, veio escrito raiz 1. Tá diferente. Tá ok? Então vamos lá. Então, quando a minha raiz é 1,
o valor é o que tiver aqui dentro, tá? A raiz morre. Então, raiz 1 de 5 ao quadrado, ou raiz 1 de 10 é 10. Raiz 1 de 100 é 100, tá? Então, raiz 1 de 5 ao quadrado vai ser o próprio 5 ao quadrado, tá? Como é o próprio 5 ao quadrado eu sei que vale 25. Beleza? Vamos lá. Regra de 3. Aliás, vamos ver o que acontece aí, ó. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores? Então vamos pensar um pouquinho, gente. Mais professores, menos dias ou mais dias de correção? Tá? Eu boto a setinha, né, onde está a minha incógnita. Botei para baixo, podia ter botado para cima. Mas depois que eu boto a minha setinha, aí vai ser o seguinte. Há outras grandezas que eu tiver, né, as outras grandezas, se elas forem diretamente proporcional, vão ter setinha na mesma direção, para baixo. Tá? Só para depois eu me guiar, né, na hora que montar a equação. Se elas forem inversamente, o que vai acontecer? A setinha vai ser para cima. Como mais professores, menos dias, né, é inversamente, gente, né? Então a setinha lá, ó, dos professores, vai ficar o quê? Para cima. Tá? Se eu tivesse botado setinha dos dias para cima, lá ia ficar para baixo. Tá? Isso aí é escolha do freguês, né? Tá? Então, gente, o único segredo, então, é o seguinte. É que eu vou fazer aquela igualdade, né, das razões ali, tá? Agora, como é inversamente, eu vou inverter aquela primeira fração lá dos professores. Em vez de 5 sobre 30, vai ficar o quê? 30 sobre 5, tá? Só inverter. Quando for inversamente, inverte. Legal? Não pode esquecer isso. Aí depois fazia, né, minha multiplicação em cruz, tá? Achava 30x igual a 12 vezes 5, tá? 30x igual a 60, x igual a 60 sobre 30, x igual a 2 dias. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana. Quantos litros de álcool serão produzidos com 15.000 quilos, gente? Então a minha incógnita vai estar em litros, não é isso? Tá lá, ó. 500x. Com 6.000 eu produzia 500. Com 15.000 quilos de cana, eu vou produzir quantos litros de álcool? Isso que quer saber, tá? Então vou botar setinha, botei setinha agora para cima ali, ó. Onde está o x, tá? Podia botar para baixo, eu botei para cima. O que a gente vai ver? Se a outra grandeza é diretamente ou inversamente. Se eu tiver mais quilos de cana, né? Eu vou ter mais álcool ou menos álcool? Vou ter mais álcool, então elas são diretamente proporcionais. Como são diretamente, eu não vou inverter nada ali, ó. Vou ficar o quê? Né? Com uma razão, 6.000 sobre 15.000 igual a 500 sobre x. Faça a continha cruzada, gente. Vou achar 1.250. Tá ok? Mais uma, vamos lá, ó. 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias. Quantos funcionários vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias? Então, minha incógnita está lá no funcionários, que é o que eu quero saber, né? Quantos funcionários que eu vou ter ali, tá? Então, eu vou botar setinha, botei para cima, tá? Depois vou pensar lá, ó, funcionários e peças. Mais funcionários, mais peças, então elas são diretamente. E mais funcionários, menos dias eu vou precisar trabalhar. Então, essas duas são inversamente. Na hora de montar a minha equação, gente, eu tenho que lembrar, então, de inverter aquela segunda lá. Ó. X sobre 10 vai ser o quê? Eu multiplico, né? Se eu tiver 20 razões aqui, eu vou multiplicando todas elas. E todas que forem inversamente, eu inverto ela ali, ó, na conta ali. Tá bom? Inverti, multipliquei, simplifiquei e vai dar
20 funcionários. Beleza? Só acompanhar ali as continhas que tá bem explicadinho ali, né, gente? Tá ok? Bom, agora vamos ver uma questão de porcentagem, gente. Para ser aprovado, um projeto de lei precisa de 51% que os parlamentares votem sim. Eu tenho 300 parlamentares. Teve a votação e 150 votaram sim. Aí, foi aprovado, não foi? Bom, ele falou o seguinte, ó, que eu tenho que ter 51% de 300 para ser aprovado. Então, eu vou fazer a conta. 51 de 300, já sei que é uma multiplicação. 51% é a mesma coisa que uma fração centesimal, 51 sobre 100, né, gente? Então, tá aqui, ó. 51 sobre 100 vezes 300, tá? Dava para simplificar, né? Esse 100 com 300, sobrava 3, multiplicando 51 vezes 3, 153 camaradas, então, votaram lá, ó, tá? Votaram sim. É isso? Não, teriam que votar sim, tá? 153, que era o mínimo. Só que só votaram 150. Então, faltaram que 3 camaradas para o projeto ser aprovado. Tá ok? Tinha que ter 153, que era 51% de 300. Só 150 votaram sim. Faltaram 3 então. Para assistir uma palestra, eu tenho 65 homens e 85 mulheres. Cuidado nessa questãozinha, né? Eu falei lá quando resolvi ao vivo lá com vocês, tá? Olha só o que ele dá pra gente. Ele dá que 40% dos homens e 60% das mulheres fazem anotações. Olha que safadão. Ele dá pra gente, né? As que fazem anotação, tá? Mas ele quer saber, gente, olha só, as que não fazem, ou seja, ele dá pra gente, né, a porcentagem dos que fazem, e no final ele quer os que não fazem. Então, cuidado. Então, fica mais fácil eu trabalhar com o que ele quer de resposta. Ou seja, se eu sei que 40 dos homens dos porcentos fazem, quantos homens não fazem? Vão ser o quê? 60%, correto? Que é a diferença de para 100%. 60 das mulheres, 60% das mulheres fazem. Quantas não fazem, gente? Não fazem 40%, correto? Que é a diferença para chegar a 100%. Então eu vou trabalhar com as porcentagens dos que não fazem, tá? Para chegar na resposta que ele quer lá, ó. Mais fácil, tá? Podia trabalhar, né, com os que fazem, depois no final, né, passar para os não fazem. Mas eu acho mais fácil fazer já direto, ok? Então tá lá. 40% dos homens, 60% fazem. Então, 60% dos homens e 40% das mulheres não fazem, né? É a diferença de cada um para 100% ali. Vamos lá, então. Ó. Então, o total das que não fazem, que é o que ele está querendo, é o seguinte. 60% dos homens, quanto equivale? Vai ser 60 sobre 100 vezes 65. Mas eu posso transformar, né, gente? 60 sobre 100 eu sei que é 0,60. Podia fazer com fração? Podia, não tem problema. Mas eu posso transformar ali também em número decimal, né? 0,60. 40% das mulheres, gente. Então vai ser o quê? 0,40 vezes 85, né? Que é o número total de mulheres que ele deu lá no problema. Quando eu faço aquela continha ali, ó, vou obter 73, tá? Então já tem o total de pessoas que não fazem anotação, não é isso? Então o total de pessoas na sala lá, que estava lá na reunião, era qual? Era 65 homens mais 85 mulheres, correto? Eu tinha um total de 150. Ele quer a porcentagem dos que não fizeram anotação. Eu já tenho a quantidade dos que não fizeram anotação, 73. Esse 73, gente, quantos por cento é de 150? Vamos ver.
Então, 100% do total de pessoas na sala, quanto é que é? 150 pessoas. Esse 73 aí vai ser quantos por cento desse total? Regrinha de 3, tá lá, montei uma regrinha de 3, né? 150, 100%, 73, x%. Fiz a cruzinha, né? Multipliquei em cruz, 150 vezes x é igual a 73 vezes 100. Fazendo a conta, gente. 73 mil dividido por 150, isso aí daria aproximadamente, né? Tinha que fazer a continha lá no cantinho, mas dava aproximadamente 48,7%. Tá? Então vamos nós, hein? Então cuidado, hein? Que ele pode, né? Fala uma coisa e pede outra. Cuidado com isso aí, hein? Tá? Bom, uma mercadoria custa R$ 300, gente. Tá? Custa 300. Em uma primeira ocasião, sofreu um aumento de 40%. Então o preço dela era 100%, 300. Se sofreu um aumento de 40%, gente, o preço passou a ser quanto? 100 mais 40%, 140%, correto? Então é a primeira coisa que a gente vai ver aí, ó. Então tá lá, ó. Fiz a continha ali, né? 140% de 300 é 140. Podia ter botado em forma de número decimal, gente, 0,14. Podia, ia dar a mesma coisa, né? Agora o camarada resolveu lá botar em forma de fração centesimal, mas também vai dar igual, né? Simplificava lá, ó. O 300 por 100 dava 3, não é isso? Dava 3, multiplicava por 140 ia dar 420. Depois sofreu um decréscimo, tá? De 25%, gente. Então, era 100, o novo 100% era 420, não é isso? Era 420. Aí teve um desconto, um decréscimo de 25. Então, em vez de 100%, gente, eu vou ter o quê? 100% menos 25%, 75%. Está aqui, ó. Então, 75% de 420, tá? Que é esse novo aqui total. Fazendo a continha aqui, mesma coisa, né? Fazia a continha, achava 315. O macete que eu botei aqui é que eu podia fazer direto, ó. Multiplicava, né, por 140%, depois multiplicava direto por 75%, tá? Podia também fazer assim. Aí dava R$ 315. Em vez de fazer em duas vezes, né? Fazia direto, tá? 300 vezes 140% vezes 75%. Tá ok? Ao vender um objeto por 1.200, uma pessoa teve lucro de 20% sobre o preço de custo, tá? Determinar esse preço de custo. Então vamos pensar bem, gente. Se ela teve um lucro na venda, tá? É porque ela vendeu por mais que o preço de custo, correto? Senão não teria lucro. Então, no mínimo, o preço de custo ela recuperou, tá? E mais alguma coisa. Quanto é esse mais alguma coisa? Esse mais alguma coisa, gente, ela falou lá pra gente, ó, é 20% sobre o preço de custo, né? Então eu vou ter o preço de custo mais 20% desse preço de custo aí, que é o meu lucro, tá? Matematicamente falando, olha lá, ó. Então eu vou ter o preço de custo, né? O preço de venda, preço de custo mais o lucro em porcentagem, né, sobre aquele preço de custo ali. Correto? Então vamos ver como é que ficou. O preço de venda era 1.200. Meu preço de custo, né, eu chamei ele de C, tá lá. E mais 20% daquele C ali, né, que é a minha porcentagem, ó, que ele falou lá, ó. Mais 20% do custo, tá? Desse custo aqui. Então fiquei com 1.200 mais, que é igual a C mais 20% de C, gente, passando, né, esse 20% ali, ó, para decimal, né, vai dar o quê? 0,2, 20 sobre 100, 0,2, tá? Então fiquei com 1.200 igual a C mais 0,2 de C. Somei,
né? O C vai ser o quê? 1.200, o 1.2 vai passar para lá dividindo, tá? Então, meu preço de custo igual a R$ 1.000. Beleza? Então, ela teve, né? Na verdade, ela vai ter quanto de lucro? R$ 200 de lucro, né? Que é o preço de custo, mais 20%. 20% de 1.000 do preço de custo é 200. Então, lucrou R$ 200, se ele quiser saber o lucro. Tá ok? Ó, o investidor aplicou a quantia de R$ 500 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 2 trimestres, o investidor verificou que o montante era 560, tá? Qual a taxa de juros? Quando não falar nada, gente, é ao mês, não é isso? Então, cuidado aqui, ó. Quando não falar nada, qual a taxa de juros? É porque é taxa ao mês que ele está querendo, tá? Sempre que não vier nada, é taxa ao mês. Então, gente, se eu tenho taxa ao mês, eu tenho que botar o meu tempo para mês também. Eu tinha trimestre, vou passar trimestre para meses. 2 trimestres, quanto é que vale, gente? Vale 6 meses. Agora eu estou com tempo em meses, tá? 2 trimestres, 6 meses. E a minha taxa, tá? É mensal. Ele não falou nada, é mensal. Beleza, fiquei com os dois iguais aí. Os juros da aplicação, qual vai ser, gente? Juros, né? Montante menos o capital inicial, né? É o que você chegou lá, ganhou, né? No final, a bolada que ficou lá, acumulada, menos o que você tinha inicialmente. Tá? Montante menos o capital inicial. Então eu tinha, ó, montante igual a 560, né? Ele botou lá pra gente, e o inicial era 500. Meu juro quem era? Meus juros foi de R$ 60. Agora eu posso aplicar a minha fórmula, né? Lembra da fórmula? J igual juros igual capital vezes taxas vezes tempo, sendo que taxa e tempo na mesma unidade. Eu já botei ali, né? Aqui eu botei para 6 meses, aqui é mensal, beleza. Então, ó, 60 igual a 500 vezes I, né? Que vai ser nossa taxa, que é o que eu estou querendo. Vezes 6 são os meses. Tá? Fazendo a continha, né? A taxa vai ser o quê? 60 por 3.000. Dá 0,02, que eu já sei transformar isso em fração centesimal, já sei transformar isso em porcentagem. Aqui 2%, como não falou nada, já sei que é 2% ao mês. Tá? Beleza. Outra. Agora, empréstimo a juros simples, período de 3 anos, com uma taxa de 6% ao mês. Agora ele falou. Podia não ter falado nada, tá? Se não tivesse falado nada, era o mês. Mas agora ele falou mês, beleza. Obteve um montante lá, de 2.820, o valor final, né? Tá? Determine o capital emprestado e os juros. Tá? Quanto dinheiro começou lá o negócio, né, para chegar em 2.820 e qual foi o juros que foi aplicado. Então tá lá, montante 2.820, o tempo 36 meses, tá? Taxa mês, tempo em meses. Taxa 6%, que é a mesma coisa, né? Já vimos que é 0,06, tá? Ou seja, 6 dividido por 100, 0,06. Ele quer saber capital e juros, não é isso? Lembrando, então, que juros quem é? Montante menos o capital. A gente já viu, né? É o valor final menos o valor inicial. E juros também eu posso calcular pela formulazinha, né? Juros igual capital vezes taxa vezes tempo, tá? Se juros é igual a isso aqui e juros é igual a isso aqui, eu posso fazer o quê? Igualar, não é isso? M menos C vai ser igual a C vezes I vezes T. Capital vezes taxa vezes tempo. Correto? Igualei. Ó. Se os dois são juros, mesma coisa, igualei. Fazendo as continhas, gente, olha, montante 2.820 menos o capital que a gente está querendo, né? Não sabe quanto é que é. Do outro lado, olha lá, o capital vezes a taxa, que é 0,06, vezes o tempo, que é 36, já tinha ali em cima. Tá?
Vou fazer a continha aqui, ó, vou ficar com 2.820, tá? O C, eu multipliquei aqui, ó, 0,06, gente, vezes 36, deu 2,16C, tá? E esse C que estava negativo desse lado, passou para o lado de cá, positivo, ok? Então, 0,06 vezes 36 deu quanto? 2,16, tá? C, vezes C. E o menos C, passei para lá, vai ficar positivo. Então, 2.820 igual 2,16C mais C. Né? Um C aqui, né? Claro. Somando, vou ter 2.820 igual a 3,16C. Tá? Somei aqui. Ó. Aí o capital, o 3,16 vai passar para lá dividindo, o capital 892,41. Tá? Então já encontramos o capital. Qual os juros, gente? Né? O que ele quer saber ali agora. Para saber os juros, é só voltar lá, ó, na formulazinha lá de cima, né? Eu tenho que juros é montante menos capital. Agora eu já tenho, né? O montante já tinha sido dado. Eu já achei o capital, tá? Diminui um do outro, achei os meus juros, 1.927,59 reais. Tá bom? Bom, uma financiadora oferece empréstimo por um período de 4 meses, gente, sob as seguintes condições. Taxa de 11,4% ao mês a juros simples. Taxa de 10% ao mês a juros compostos. O camarada fez um empréstimo de R$ 10.000, optando pela condição 1, né, que é aquela primeira lá, ó, taxa de 11,4% ao mês a juros simples. Em quantos reais os juros cobrados pela condição 1 serão menores que os cobrados pela condição 2? Ele já está dizendo que é menor, então vamos, né, assumir. Aí ele deu uma dica aqui, ó, 1,1 elevado a 4 vai dar 1,4641. Então a gente vai usar isso aí em algum lugar, né? Então vamos lá, começando aí, ó. Vamos primeiro analisar o primeiro caso lá, ó. O capital é comum para os dois casos, né? É 10.000. O tempo também é comum para os dois casos ali, ó. É 4 meses, tá? Agora a taxa 1 é 11,4. Eu transformando isso em número decimal, né, dividindo por 100, gente, 0,114. E a taxa 2, né, do segundo empréstimo, está lá, ó, é 10%. Dividindo 10 por 100, né, 0,1. Tá ok? Então, capital igual, tempo igual para os dois e as taxas que são diferentes. Vamos analisar então o primeiro caso lá. E um é juros simples, outro é juros compostos, né? Ok? No primeiro caso, gente, qual seria os juros? Aplicar a formulazinha e usar a taxa aqui do primeiro caso. Ó. Então, capital 1.000, né? Fórmula de juros simples, tá? Juros igual capital, que é 1.000, vezes a taxa, que é 0,114, vezes o tempo, que é 4. Deu 4.560 de juros. Agora a gente tem que achar os juros, né, da segunda condição lá. Ó. Vamos ver. Juro da segunda condição, gente. Ficou aqui escondidinho, mas eu acho que vai dar para entender. Eu vou tirar rapidamente aqui. Ó. Pronto, dá para ver. Juros, né? A fórmula de juros é essa aqui, estão lembrados? Montante igual a capital que multiplica, parênteses, 1, isso é da fórmula, esse 1 aqui é da fórmula, tá? Mais os juros, que no caso agora vai ser os juros da segunda condição, né? Que é 0,1, elevado ao tempo. Quem é o tempo? O tempo é 4, igualzinho lá em cima, mas agora a fórmula de juros compostos, tá? Então, esse montante vai ser o que, gente? Vai ser 10.000, né? Que ele começou lá, ó, tá? Que vai multiplicar, parêntese, né? 1, esse 1 é da fórmula, não vai mudar nunca, mais 0,1 elevado a 4, que é o tempo, ok? Opa, esse 1,1 elevado a 4, gente, ele deu lá pra gente, ó, né? Beleza, eu fiz aqui uma distributiva, né? Tá? Aí no final deu o quê? 14.641, tá? Eu somei aqui dentro, ó, 1 mais 0,1, gente. Não pode esquecer que tem que fazer primeiro o que está entre parênteses, né? Cuidado, lembrando lá
sequência, né? Tá? 1 mais 0,1 deu 1,1. Por isso que eu fiquei com 1,1 elevado a 4 aqui, tá? Aí fiz a conta, deu 14.641. Agora eu vou calcular os juros, tá? Dessa segunda aí, ó. Né, gente? Se eu tenho o montante 14.641 e tenho o inicial meu, que aqui tá errado, né? Aqui é, na verdade, 10.000, né? Em vez de 1.000, tá? Mas vocês vão entender, né? Tá? Então eu tenho 10.000 aqui, gente. 14.641 menos 10.000 dá o quê? 4.641, correto? Então, agora eu tenho juros da 1, juros da 2. E é o que ele está querendo lá, ó, a diferença entre um e outro. Tá? Então, gente, os juros da 1, que foi 4.641, menos 4.560 da outra, vai dar o quê? Diferença de R$ 81, tá? Juros condição 2 menos juros condição 1, tá? Vou corrigir aqui no PDF, tá? Para mandar para vocês, não se preocupem, tá ok? Bom, vamos apagar esse bagulhinho aqui e vamos nós, em frente. Bom, gente, essa questão aqui, tá? Foi feito um empréstimo, a taxa mensal, né, de I%, né? E usando juros compostos em 8 parcelas fixas, tá? Então ele diz que as parcelas são fixas, hein? Iguais a P, ok? O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, né? Voltando então lá do valor futuro para o valor presente, né? Com desconto, se está voltando, né? Tem desconto. Pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta. A expressão que corresponde ao valor total pago é a seguinte: é aquilo que eu falei com vocês. A gente pode, até de cabeça aqui, se souber bem a teoria, né, chegar a uma conclusão. Na hora que eu fiz em sala de aula, já estava no finalzinho, correndo, né? Olha só como é que às vezes engana realmente a gente. Ele fala aqui na quinta parcela, mas não tem nada a ver com o caso. A gente tem que considerar a partir da sexta parcela, que quando ele começa a pagar a dívida. Isso aqui só foi para pegar bobo e naquela confusão, o finalzinho ali me pegou, tá? Por isso aqui, né, acabei falando a resposta errada aqui para vocês. Mas vamos pensar um pouquinho o seguinte: qual é a fórmula, né, que a gente vai usar no caso? Como a gente está pagando adiantado, gente, a fórmula é do valor presente, não é isso? Estou vindo lá do futuro para o presente, vou ter desconto, né? Porque eu estou pagando adiantado. Se eu vou ter desconto, a minha fórmulazinha é a da divisão aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente chegou nisso aqui, mas lembrando isso, né? Para a gente poder ver como é que a gente faria aqui mais ou menos de cabeça aqui, ó. Então, gente, eu vou ter parcelas que vão ser as seguintes. No sexto mês eu vou ter uma parcela, não é isso? Está aqui, ó, no sexto mês, tá? Mês 6, opa. No mês 7 eu vou ter uma outra parcela e no mês 8 eu vou ter uma outra parcela, né? Pensando isso aqui de cabeça, tá? O que eu estou querendo é vir, né, do mês 7 para cá, adiantar essa parcela e adiantar essa parcela aqui também, gente, tá ok? Nesse primeiro mês aqui, ó, eu já sei que é uma parcela fixa, ele falou aqui pra gente, ó, parcelas fixas iguais a P. Então, se eu estou considerando a partir do sexto mês, tá? Aqui eu vou estar pagando P, correto? Beleza. No mês 7, gente, eu vou ter que ter essa formulazinha aqui, ó. 1 mais I elevado a N. E quem vai ser esse N aqui, ó? Vai ser o tempo, ou seja, se eu estou vindo, né, do sétimo mês para o sexto, o meu N aqui é igual a 1, correto?
E se eu estou vindo do oitavo para o sexto mês, o meu N, né, o meu tempo igual a 2. Aí vou dar uma olhada aqui, ó, nas opções aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. No primeiro aqui, ó, se eu botei o P em evidência, né? O P está em evidência aqui, ó, em todas elas, tá? Se eu botei o P em evidência, esse valor P em evidência, a minha primeira parcela vai ser quem? Né? Eu estou multiplicando tudo por P. Então, para eu ter P aqui, ó, nessa parcela, eu vou ter que multiplicar por 1. Então, eu tenho que começar, né, a minha fórmulazinha ali, que eu vou ter ali no final, né, a minha resposta, com 1 isolado aqui, ó, porque quando eu multiplicar por P, né, eu vou ter aquela primeira lá, ó, que é P. Então, já cortava, ó, essa aqui, que já começa aqui com uma divisão. Essa aqui também começou com uma divisão, já cortava essas duas aqui, gente. Tá ok? Outra coisa, vamos pensar o seguinte. Na minha fórmula aqui, ó, o meu juros é sempre igual, não é isso? Todo mês o meu juros é igual. Eu não posso ter um mês com juros diferente do outro. Meus juros tá, é mensal e igual, ok? Então, se é mensal e igual, gente, pensa bem. Eu aqui nessa aqui, ó, tô com juros, né, aqui de I%, e aqui duas vezes o I, duas vezes a taxa. Não, né? A taxa é todo mês igual. Então também estava furada essa aqui quando eu coloquei duas vezes I aqui, ó, nesse termo aqui, tá? Morri aqui. E a terceira conclusão que eu poderia tirar é a seguinte, gente. O meu tempo, na primeira parcela não é 1, na segunda parcela não é 2. Ou aqui, ó, aqui eu tenho, na primeira parcela, tempo 2, não, né? Furou. Na segunda parcela, tempo 2, estaria certo. Mas aqui estava furada, então morria também essa aqui. E aqui realmente, ó, eu tenho parcela, tenho o tempo 1, né, na primeira parcela, tempo 2 na segunda parcela aqui desse meu denominador aqui. Tá ok? Por isso que eu falei que dava para chegar à conclusão, né, que o valor seria, o valor que a gente queria encontrar ali, né, a fórmulazinha seria letra A, tá bom? Vou apagar rapidinho aqui, para não ficar depois no meu original com marca. Quanta coisa, não tem um apagar geral ali, né, tem que ficar de um em um. Tá, tá. Bom, visto isso, agora a gente vai resolver a questão, tá? Usando aquela fórmula ali que a gente viu ali, né? Do valor presente, tá? Bom, depois eu apago. Vamos lá. Então, a gente viu que de cabeça ali a gente pode chegar à conclusão ali, tá? Mas vamos ver com a fórmulazinha como é que seria. Eu vou ter 8 parcelas iguais, gente, né? Sendo que no sexto mês eu vou resolver quitar a sétima e a oitava. Vou trazer a sétima e a oitava para o mês 6. Então, quando eu venho lá da frente, né? E venho e volto, tá? Eu estou vindo do valor futuro, né? Do valor aqui do montante para o capital inicial, correto? Ok? Lembrando que a fórmula de valor futuro e a fórmula de valor futuro é a mesma de montante, tá? Dos juros compostos. Está aqui, ó, montante igual capital inicial, né? Que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Mesma coisa aqui, ó. Valor futuro é o montante. Valor presente é o capital. Vou multiplicar por 1 mais i na taxa elevado ao tempo, tá? Então, quando eu estou voltando, eu tenho desconto. É isso? Se eu estou tendo desconto, meu preço está diminuindo. Então eu associo uma coisa a outra aqui, ó. Se eu estou diminuindo o valor, eu vou dividir. Quando eu estou pagando depois, eu vou ter juros, né? Claro, né? Vou ter juros. E aí o que acontece? Eu estou aumentando o valor das minhas parcelas, então vou ter multiplicação. Multiplicação aumenta, divisão estou diminuindo. Tá ok? Isso aqui acontece muito, né? Esse desconto aqui
quando a gente tem uma dívida de um carro, de uma casa, sei lá, resolve antecipar, receber um dinheiro a mais. Aí vai lá, né, quer quitar aquelas prestações, adianta os valores. Aí o banco te dá um desconto, né, que você está pagando antes, tá? Então ele está voltando, né, para o valor presente, um valor menor. Então estou dividindo. É isso que a gente vai usar aí no nosso probleminha, tá? Bom, então estava aqui, ó, gente. Vou começar então no sexto mês, tá? Então no sexto mês está em azulzinho aqui, ó. Meu valor vai ser P, uma prestação fixa, ele falou lá, né? No enunciado, tá? Então no sexto mês vai valer P. Quando eu quero, gente, voltar do mês 7 para o mês 6, meu tempo vai ser o quê? Vai ser 1, correto? Então tá lá, voltei do 7 para o 6, tempo igual a 1. E já sei também que quando eu estou voltando, eu vou ter divisão, né? Isso, lembra? Então, se é divisão, ó, tá lá, ó, eu vou ter P dividido por quem? Por aquilo que a gente viu lá na fórmula. 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quem é o tempo? É 1, né? Um mês, tá? Então, meu expoentezinho aqui, ó, é 1, correto? Depois, quando eu venho do oitavo para o sexto mês, quanto é meu tempo agora, gente? Meu tempo agora é 2. Então, a única diferença é que aqui embaixo, estou voltando à divisão. A única diferença é que meu expoente agora aqui é 2 em vez de 1. Aí, é só montar a nossa equação. O valor total vai ser quem? A parcela aqui do sexto mês, né, que é essa aqui, a fixa, mais a parcela do mês 7. Quem é a parcela do mês 7? É voltando para o mês 6. Então, estou dividindo com o tempo aqui, ó, igual a 1, né? Depois, mais a parcela do mês 8. Ó. Quem é a parcela do mês 8? É a parcela do mês 6 dividida, né, por 1 mais os juros, elevado a 2, que é o tempo que eu estou voltando, 2 meses, tá? Aí colocava, né, o P em evidência aqui, tá? Considerava, né, aqui a taxa, como a gente sempre usa, né, a taxa de centesimal, né, isso, percentual. Então aqui, em vez de I, eu botava I sobre 100, tá? Só para ficar igual a minha resposta lá que ele botou lá, tá? Então, ó, coloquei o P em evidência, a minha taxa, né, sobre 100. Se eu coloquei o P em evidência, aqui, né, eu multipliquei por 1, aqui vai virar 1 também, né, porque o P agora está lá fora, ó, e aqui vai virar 1 também. Tudo isso aqui multiplicado por um P aqui fora que eu botei em evidência. Seria aquela nossa opção A. Tá ok? Eu espero que agora tenha ficado mais claro para vocês aí. Bom, obrigado então e bons estudos aí.